associado do Rotary Club Brasília 5 de dezembro, este ao qual estamos ligados agora. Fui governador em 2002, 2003. Minha classificação é ensino superior informática. Eu sou uma pessoa de pele branca, eu tenho cabelos curtos, grisalhos, estou usando uma camisa vermelha com a inscrição do Rotary e ao fundo eu tenho uma tela azul. Hoje nós temos um palestrante que é pouco conhecido e tem uma experiência enorme na vida militar e na vida como advogado. Carlos Mota, com quem estamos sempre aprendendo. E ele está sempre sorrindo. E ele vai fazer uma fala hoje sorrindo. Nós vamos ouvi-lo nesse momento para falar um pouco da história de um conflito na fronteira que aconteceu há 50 anos. E a região refere-se a Essequibo. Com a palavra, Carlos Mota. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Chico, pelas suas palavras bondosas. E eu lembro aqui a todos o velho lema romano Civis Paz para Bellum. E o Rotary é uma organização que está sempre visando a paz. Mas nós não podemos negligenciar, porque a obtenção da paz é muito difícil. E é disso que eu pretendo falar hoje aqui, rapidamente. O Brasil tem uma fronteira marítima de 7.367 quilômetros. Tem uma fronteira terrestre com 9 países de 16.886 quilômetros. A vigilância e a proteção dessa enormidade de extensão exigem recursos e equipamentos, material bélico, homens e, sobretudo, preparo. No passado, nós estudamos isso na história, os franceses no Rio de Janeiro, Pernambuco, Maranhão, os holandeses também em Pernambuco. Na América do Sul, nós tivemos conflito com quase todos os países. E, mais recentemente, na Segunda Grande Guerra, a Força de Submarinos Alemã, equipada com centenas, milhares, aliás, de U-boats, atacou apenas no Atlântico 2.000 navios e afundou 14 milhões de toneladas ao todo, não do Brasil, de material que não podia chegar na Europa. Era caminho para ir para a Europa, o Atlântico, então foram afundados 36 navios mercantes brasileiros, causando 1.691 náufragos, 1.074 mortes, sendo este o principal motivo que levou Getúlio Vargas a declarar guerra ao eixo. Aqui no Brasil, aqui em volta do Brasil, somente isso que está aí na coisa, é somente durante o período da guerra, de 42 a 45, nós temos aqui 11 submarinos alemães afundados, e os amarelinhos são navios, cerca de 40 navios brasileiros afundados. Portanto, é muito importante, nós sabemos que o preparo para proteger as nossas fronteiras tem que ser permanente, cuidadoso e, consequentemente, importante. Essa figurinha aí é um desenho de um Catalina atacando um U-boat. Isso menciona o primeiro submarino alemão afundado pela Força Aérea. Isso aqui é 43. A Força Aérea foi fundada em 41. Então, já em 41, nossos aviadores estavam se preparando para ir para brigar lá na Itália. E aqui, enquanto isso, aqui na costa, nós voávamos junto com a aviação naval americana, e esse aqui representa o primeiro afundamento do navio aqui na costa brasileira. O avião era esse aí, Catalina, que voou na Força Aérea de 43 a 82. E eu coloco ele aí porque daqui a pouco eu vou falar sobre ele. É um grande avião, um excelente avião. Eu sempre quis voar esse avião. Eu sempre tive vontade de ir para a Amazônia para voar o Catalina. Ele era sediado exclusivamente em Belém. Hoje são considerados sensíveis as seguintes fronteiras: Venezuela, Guiana e Suriname, Colômbia, Bolívia e Paraguai, e a Tríplice Fronteira.
E a ideia de escrever um artigo sobre a Operação Roraima, isso que eu estou falando a vocês é trazido de um artigo que eu escrevi, chamado Operação Roraima, está no Google, está enfim, em revistas que publicaram, e da qual eu participei. Foi inspirado a tomar conhecimento. Eu me inspirei em escrever assim, a partir do momento que eu tomei conhecimento da chamada Operação Traíra. Guardadas as devidas proporções, Traíra é muito mais importante do que isso que eu vou falar hoje aqui. Até pouco, até hoje, poucos brasileiros conhecem a magnitude e complexidade dessa operação. Essa é uma fotografia de guerrilheiros da FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Estas eram forças regulares, até que o governo colombiano resolveu pressionar e desmobilizar, e, enfim, se insurgiu contra esse exército paralelo. E 80%, dizem que 80% dos soldados depuseram as armas e vieram para o país de volta, para as Forças Armadas de volta. Mas alguns ficaram lá. E isso aí representa, essa fotografia real desses remanescentes da FARC que ficaram nas selvas colombianas e aí entraram pelo narcotráfico e por descaminho. E um belo dia eles resolveram, senhores da situação, aqui nesse pontinho aqui embaixo, bem no cantinho esquerdo, tem um pontinho escrito Taraíra, que está escrito em espanhol, mas esse é o rio Traíra. O Exército mantém poucas unidades hoje mais, mas na época, poucas unidades com muitos homens, com muitas armas, E Traíra era uma localidadezinha que eles mandavam assim, um pessoal por um tempo, depois desfaziam, mandava outro, principalmente vindo de bases como aqui, nós temos São Joaquim, São Gabriel da Cachoeira, Cucuí lá em cima, que já é divisa, eu posei aqui em Cucuí, as margens do rio Cucuí, ao lado do outro lado é Venezuela. Enfim, eram 12 homens aqui em Traíra, o exército, esses revolucionários, não é o exército, não, cruzaram o rio e, de surpresa, metralharam os soldados, mataram 3 e roubaram todo o equipamento de rádio, de comunicação, armamento, munição, etc., e voltaram para a selva. Isso aí foi logo levado ao conhecimento do alto comando do presidente. O presidente era Collor de Mello, ele liga para o presidente Gaviria, na Colômbia, e foi autorizado que tropas brasileiras entrassem no território da Colômbia em busca desse pessoal. E queria se juntar a tropas regulares da Colômbia. E montou-se não dá para comparar, o que eu vou falar hoje não tem nada a ver com o tamanho da Operação Traíra, que imaginem 2,630 carregado de homens, lotado de homens, outros 2 lotado de armamento, etc., e aviões, etc., e navios da Marinha que subiram esse rio Traíra, desceram. Enfim, foram lá, capturaram e depois deixaram para o exército colombiano resolver o restante da parada. Mas isso foi feito. Então, eu lendo esta Operação Traíra, me senti em condições de escrever a Operação Roraima. E para entendimento do que eu vou falar aqui, eu não faço conjecturas minhas. Eu fui buscar em estudiosos, em professores, historiadores, que eu escrevi aqui, muito não é da minha lavra. E nessa garimpagem eu encontro Eric Linhares e Tiago Gé, segundo os quais a Venezuela desde sempre reivindicou parte da Guiana a oeste do rio Essequibo, mesmo após a decisão arbitral do Laudo de Paris, em 1889, que consolidou os direitos do Reino Unido sobre essa região. Aqui num desenhozinho sobre o mapa, nós vemos aqui o Essequibo, é esse maior rio, ele vai até lá embaixo, em fronteira com o Pará. Toda essa área aqui, ou seja, 2/3 do território, a Venezuela se reserva o direito de ser legítima possuidora. Então, esse é o laudo
de 1899. 1899. A Venezuela, ao aceitar o Acordo de Paris, fez acrescentar uma ponta de dúvida ao dispor que o laudo de Paris seria considerado passível de revisão. Ora, admitido isso, esse acordo perdeu o caráter de intangibilidade diplomática e política de um tratado. É assim, mas pode não ser. Então, não é. Né? Em síntese, a tese venezuelana abraçou, a Venezuela abraçou a tese de que a posse britânica resultante do lado de 89 foi irregular. Com a independência da Guiana em 66, o contencioso venezuelano-guianense se agravou quando Caracas proclamou por decreto presidencial o domínio sobre as águas do Essequibo, por ser senhora daquele território. Isto causou, evidentemente, uma reação da Guiana, e na medida em que Caracas ensaiou um endurecimento sobre a questão do Essequibo, o Brasil assumiu uma postura vigilante em relação ao contencioso, porque não interessava a ele uma confusão na sua fronteira. Com base nessas premissas, Caracas vai ressuscitar, nos anos de 60, a reclamação pelo Essequibo, passando a reivindicar 2/3 do território da Guiana. Ofensiva militar, utilizando métodos violentos como ofensiva militar, com a ocupação da ilha de Ancón, tentativa do vice-cônsul da Venezuela de atrair apoio indígena para a pretensão venezuelana no Essequibo, pressão econômica com veto à construção da hidrelétrica de Alto Mazaruni. Bem, dentro desse contexto, Gibson Barbosa, ministro brasileiro de Relações Exteriores de 69 a 74, em suas memórias, fala de uma proposta venezuelana ao Brasil para que reabrisse a questão do Pirara, que envolve esse assunto aí sobre e que, em troca, o Brasil receberia parte do território do Essequibo. Brasília recusou tratar desse assunto em nome da paz no continente e da estabilidade regional. Feitas essas considerações, e ainda, segundo Linhares de Ger, a Venezuela teria apoiado um movimento armado de fazendeiros e de um grupo de indígenas dispostos a criar um novo país na região, o que daria oportunidade à Venezuela de recuperar a zona em reclamação. O governo guianense reagiu energicamente e sufocou o movimento com as forças de defesa da Guiana, forçando a retirada dos revoltosos para a Venezuela e Brasil na condição de exilados, e capturando alguns deles. Segundo Silva, todas essas minhas menções são fruto de... Aqui agora, então, quinto grupo de aviação era a minha unidade. Um grupo de aviação pode ser composto por um ou mais esquadrões. O esquadrão pode ser de caça ou bombardeio não existe mais, foi extinto nos anos 80, pode ser de transporte, pode ser de busca e salvamento, pode ser de aerofotogrametria e outros tipos. O quinto grupo era formado pelo primeiro do quinto, com aeronaves B-26 de bombardeio, e pelo segundo do quinto, com aeronaves C-45T de transporte. Aqui está a Garça que eu voei, tenho mais de 1.500 horas nesse avião. Aqui está o avião com o qual eu participei nessa operação em Boa Vista. É exatamente isso. Hoje nós dois estamos em exposição lá na base aérea de Natal. Em 17 de dezembro de 68, eu havia assumido o comando do primeiro do quinto. Em 8 de janeiro, recebemos ordem cifrada do Estado-Maior da Aeronáutica para entrar em prontidão e preparar uma esquadrilha de 4 aviões para eventual missão de emprego real. Dia 9 de janeiro, veio a ordem de deslocamento também cifrada. Deslocar 2 B-26 armados com munição .50 e foguetes. Preparar bombas para serem transportadas por C-130 e entregues no destino juntamente com equipes de manutenção e armamento. Decolar dia 10 com destino a Belém e apresentar-se ao comandante da primeira zona aérea para receber instruções detalhadas sobre a missão. Prosseguir para Manaus e de lá para Boa Vista. Deixar preparados e de prontidão outros 2 B-26 e tripulações para a decolagem imediata, se necessário. Aí bateu uma dúvida. Pô, todo mundo de férias, nós estávamos lá, e eu estava lá porque tinha acabado de assumir a unidade, aí fiquei lá para dar uma ajeitada na situação, tá? Quando bateu esse alarme aí. Tratava-se de emprego real. O avião só bota bomba e foguete, bala para ir ao estande de tiro, para dar tiro, para fazer treinamento no estande de tiro, com toda a segurança. Enfim, é muito difícil você colocar
Emprego real como? Não estamos em guerra? Muito bem. Aí vamos lá. Primeira sortida foi 10 de janeiro, a decolagem do meu avião, e a segunda sortida ficou para uma data a ser determinada pelo Estado-Maior. Em Belém, o comandante da primeira zona aérea determinou seguirmos para Manaus, aí nós fomos para Manaus, e lá em Manaus a autoridade, que era o chefe do seu Estado-Maior, após o relato da situação, passou as instruções para as nossas aeronaves: apoiar as ações do Exército na expulsão dos soldados venezuelanos que haviam invadido o território de Roraima, efetuar vigilância aérea na área de fronteira, inclusive coercitivamente, se necessário. O que havia ocorrido, o exército venezuelano, bom, aqui é uma fotografia minha e do outro piloto, nesse avião 56, isso é uma outra fotografia. O que havia ocorrido é que, em 3 de janeiro, aproximadamente, isso não ficou bem claro se seria 2, 3 ou 4, que forças venezuelanas invadiram Roraima em direção à Guiana. Não era a intenção da Venezuela invadir o Brasil, era a intenção invadir a Guiana, mas Roraima era o melhor caminho para fazer isso, porque Roraima tem uma parte como se fosse um cerrado, um pampa, plana, sem vegetação de floresta amazônica. Dado o alarme, em 5 de janeiro, aviões C-47 Catalina de Belém decolaram com um forte contingente do Exército para Boa Vista. Entre 5 e 9 de janeiro, as tropas do Exército lograram colocar em fuga os invasores, de volta para a Venezuela. O Exército Brasileiro capturou grande quantidade de armas, munição, equipamentos de comunicação e um avião Cessna 310. E o 6030, ainda fui notificado, que o 6030, com o apoio nosso, estaria chegando em Boa Vista no dia 12. Aqui, no mapa do... Vocês podem ver, essa região aqui ao nordeste de Roraima é plana, ela é esbranquiçada assim, porque não é mata amazônica. Pela Venezuela, lá por cima, ou pelo ou o Brasil, a Roraima aqui no lado esquerdo, aí nós temos floresta amazônica. É por esta razão que nas duas vezes, daquela outra que foi citada anteriormente, e agora, nesse janeiro de 69, as tropas venezuelanas preferiram vir pelo território brasileiro. Aqui nós temos Santa Helena de Guarém, onde está o Marco BV-8, Marco Brasil-Venezuela número 8, onde tem Paracaima, que vocês conhecem, a partir daquele movimento de êxodo de venezuelanos recentemente. A Guiana é todo esse território aqui. Curiosamente, eu tirei isso do Google, nós percebemos aqui que de Georgetown até a fronteira do Brasil, o mapa o mapa do Google, ele está com uma linha tracejada, que é a tal divisa que a Venezuela pretende seja tenha a posse dessa área à esquerda desse tracejamento. Isso me causa estranheza, porque é o Google que coloca esse tracejado que não existe. Talvez seja uma pretensão de dizer quais são as áreas que estão em litígio. Realmente existem outras áreas em litígio aqui no Suriname e com a Guiana Francesa, como nós podemos ver aqui. Muito bem, colocado isso, aqui está uma fotografia que foi tirada de um livro publicado sobre o assunto, dos equipamentos que foram aprisionados pelo Exército Brasileiro. Este avião, ele passou também foi retido e passou para a Força Aérea. E aqui agora nós vamos decolar para Boa Vista no dia 10. Fiz o contato com o Coronel Teixeira do Exército, que era Tenente Coronel Teixeira, que era o comandante das tropas do Exército lá. E fui a Bonfim, porque ele estava em Bonfim, eu fiz uma experiência fantástica voando no Catalina. Catalina, que estava dando apoio, ele foi a Bonfim para encontrar o Coronel Teixeira, e eu fui com ele para me apresentar e nós combinamos o que iríamos fazer. Apresentei-me a ele, informando da intenção de fazer 2 voos por dia pela fronteira com a Venezuela e outras sortidas quando necessário. E assim foi feito. Nós escolhemos 2 casas que estavam vazias lá no aeroporto para colocar o armamento que chegou pelo 630, preparamos 4 bombas de napalm e fizemos voos diários no sentido horário ou anti-horário sobre a fronteira,
encerrando a nossa missão dia 18. Quem encerra a nossa missão Palestrante é o Mota, próprio Estado-Maior, por conta de que palestrante, a palestrante situação, Mota, ok, a situação havia sido dominada. E então, palestrante Mota, só pois não, para hein? colocar você, já se passou praticamente todo o tempo, mas você tem 5 minutos ainda para encerrar, tá? Eu já estou encerrando hoje, Ok, obrigado. ótimo, beleza. Encerramos a missão dia 18, voltamos para Natal, e aqui é o sumário da situação. Dia 8, ordem preparatória, dia 9, ordem fragmentada, dia 10, decolagem, dia 12, chegada do C-130, dias 13 a 17, missões de vigilância na fronteira. Não houve mais nada, não encontramos mais nenhum venezuelano, nenhuma outra missões de vigilância. E dia 19, demonstração para as forças guianenses em Bonfim. E que demonstração foi essa? É que nós tínhamos preparado bombas de napalm, e bomba de napalm não existe mais, foi proibida. E bomba de napalm, uma vez preparada, tem que ser usada. Não há como você se desfazer de bomba de napalm. Então, nós fizemos lá, o Exército fez uns alvos lá em Bonfim, que é em frente a Letem. Letem está na Guiana, Bonfim está no Brasil, são cidades vizinhas. E o Coronel Teixeira se mostrou um grande diplomata fazendo a diplomacia lá, porque a Guiana pensava que o Brasil tinha facilitado a invasão pela Venezuela, pelas tropas da Venezuela. Aí jogamos essas bombas lá, fizemos um fogaréu danado e tal, e desmobilizamos, voltamos para Natal em encerramento de missão. Então, essa é a vivência que eu tive. Não há a comparar com aquilo que eu falei daquela outra missão, não há a comparar, a missão é muito, muito mais singela. O que me causa estranheza é essa nova tentativa da Venezuela de fazer os seus deslocamentos através do Brasil. Eu estou às ordens para qualquer pergunta. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, palestrante Mota. Carlos Aureliano Mota de Souza, possui graduação em Direito pela Federal do Rio Grande do Norte em 1964 e tinha 14 anos nessa época. Graduação em curso de formação de oficiais aviadores pela Escola de Aeronáutica em 1960. Mestrado em Direito pela Universidade de Brasília. Pós-graduação em Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos pela Universidade do Sul da Califórnia, em 1974. Pós-graduação em Ciências Militares pelo Colégio do Estado-Maior da Real Força Aérea Britânica, RAF, em 1981. Chefe do Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, Brasília, em 1975 e 76. Comandante do SIDACTA-1, Brasília, em 1984 e 85. Aí eu coloquei mais 25 páginas de currículo para eu ler. Vocês querem que eu leia ou não? Não, é demais, né? Aí a gente morre. E compartilhando o orgulho de ser rotariano. Então, hoje, quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024, eu fecho a 7ª reunião do ano que foi gravada. E saudando o pavilhão nacional e batendo nosso sino, damos por encerrada mais